Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Neto Alves Lima, sou psicóloga clínica e também psicóloga da educação infantil do município de Aguaí. Estou aqui hoje para trazer um assunto que acredito que esteja sendo bastante comum nessa quarentena com as nossas crianças em casa, que é as birras, né? Como estão as birras em casa? A gente compreende que é difícil para todo mundo, para nós que temos uma compreensão do que acontece, né? Uma compreensão das nossas limitações, ainda que às vezes em alguns momentos isso é difícil, mas a gente está tendo essa compreensão. Imagine como é para as crianças. Então vamos trabalhar um pouquinho isso. Hoje eu vou falar para vocês a respeito das birras, né? De como a gente pode conduzir, de como que a gente pode fazer algumas intervenções nisso. Ok? As birras elas acontecem em momentos de protesto, em momentos que é muito difícil para a criança entender que muitas vezes aquilo que ela quer fazer ou aquilo que ela quer conseguir, né, atingir, não pode naquele momento. Que a gente passa por existem algumas limitações para isso. E nesse momento a gente encontra muito disso. Então as crianças estão aí com 1000 energias por dentro, passando por um turbilhão de coisas, com a mudança total de rotina, e nesse momento a gente vai encontrar essa birra. Como primeiro de tudo nessa birra, a gente deve preparar os nossos ouvidos para entender aquilo que a criança quer nos dizer através daquele comportamento. Certo? Eu preciso entender que a minha criança, muitas vezes, ela não tem outra maneira de se expressar, ela não consegue se expressar de outro jeito, então ela vai se expressar através do comportamento. Na maioria das vezes, esse comportamento ele não é tão adequado. Ele vem através da birra, através de protestos. E o que nós precisamos, no primeiro ponto, é estar atento a isso, né? O que ela quer me dizer? Eu entendo que tá difícil para essa criança e eu preciso dizer para ela que também tá difícil para mim. Então, nesses momentos de birra, eu preciso ignorar o comportamento, mas não a criança. Como que eu vou ignorar esse comportamento? Eu posso dizer para minha criança, olha, o momento em que você se acalmar, a gente conversa sobre isso, certo? Ponto. Eu não vou ficar em cima da criança naquele momento em que ela tá gritando, em que ela tá berrando, em que ela tá jogando tudo. Eu vou esperar com que ela se acalme. A partir do momento em que ela se acalmou, eu vou agachar na altura dela, tentar estabelecer um contato visual e trazer para ela através de palavras o que foi aquele comportamento. Então eu posso dizer para ela que eu entendo que tá difícil, eu entendo que ela quer fazer algumas coisas que não pode, eu entendo que às vezes isso estressa ela, eu entendo que tá muito difícil para todo mundo não poder fazer as mesmas coisas, mas que esse é um momento que vai passar e que neste momento a gente precisa disso para que as coisas passem o mais rápido possível e a gente possa voltar a fazer tudo como era antes. A partir do momento em que eu traduzo isso para a criança, eu trago para a criança que eu compreendi isso e verbalizo isso para ela, tudo tende a ficar um pouco mais calmo, né? Eu trabalho com a criança isso. Através das palavras, eu vou dizer para ela que eu entendo, respeito, porém este não é um comportamento que vai mudar alguma coisa. Este não é um comportamento que vai fazer com que as coisas mudem de uma hora para outra. A gente precisa compreender, a gente precisa ter calma e trabalhar em outros momentos coisas que dão prazer, para que a gente não tenha essas birras constantemente. Então lembre-se sempre que a gente precisa adaptar esse ambiente para que essa criança fique menos ociosa possível. Então temos várias cartas na manga e eu preciso compreender e também aceitar que a criança, assim como nós, também tem os momentos em que elas vão estar no limite daquilo. Que elas vão estar muito estressadas, que elas vão estar cansadas, e a gente precisa respeitar isso, traduzir para elas, na linguagem delas, que aquele momento é aceitável, é compreensível, porém não vai resolver nada a gente se comportar assim. Então vamos adaptar o ambiente para essas crianças, vamos trazer as coisas na medida do possível na linguagem delas, né? Sem muita fantasia, sem muita coisa imaginária,
porque elas estão aí percebendo o tempo todo o que acontece, elas estão ouvindo a mídia, elas estão percebendo nós adultos conversando a respeito e, mais importante de tudo, elas também estão sentindo as mesmas coisas. Tudo bem? Obrigada!